Amém. Romanos 10, 9 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, o nosso tema da mensagem de hoje envolve, fica meio redundante dizer, né? Mas a palavra, como? A palavra é tudo que nós nos utilizamos, é também o que Deus se utiliza. Mas a palavra, com uma mesma palavra, se produz salvação e com essa mesma condenação. Por essa mesma palavra que temos em mãos, entre aspas, em mãos, porque a Bíblia não se resume em um livro. Sem a revelação e sem a ação do Espírito Santo, a Bíblia seria apenas um livro, e como livro, não precisaríamos de mais um. O mundo já tem livros demais. Então, não é apenas a questão do livro, tem alguma coisa a mais que é necessário nisso, pois o próprio texto que nós estamos lendo está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Está dizendo como pregarão se não forem enviados, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então está incluindo o ser humano dentro dessa questão. Enfim, a Bíblia tanto salva quanto condena. Muitas pessoas estão lendo Bíblia e indo para o inferno. Tem centros espíritas chamados Linha Branca, que quando se vai numa daquelas reuniões, também chamado reuniões de mesa branca, no centro da mesa, lá está a Bíblia. Alguns grupos mais, entre aspas, avançados, na mão de cada um, ali está um Novo Testamento rodeando a mesa. E o que eles são? Espíritas. Olha que coisa horrível, sem sentido, que paradoxo, contraste. Alguém com a Bíblia na mão, se declarando espírita. Alguns avançaram, entre aspas, um pouco mais: eu sou espírita cristão. Você pega católicos, e católicos estão dizendo: eu sou cristão. Eu trabalhei em um buffet anos atrás, aonde o pessoal todo ali era católico, e constantemente os católicos ali se diziam assim: não, porque nós cristãos. Como nós cristãos católicos? Quem foi que disse que um cristão cultua boneco de gesso? Quem foi que disse que um cristão dá crédito à doutrina do purgatório? Quem foi que disse que um cristão acredita que um batismo salva uma criança?
Quem foi que disse que um cristão dá crédito a uma missa rezada para os mortos? Quem foi que disse isso? E pessoas de Bíblia na mão, ou seja, apenas a Bíblia como livro não é o suficiente. A Bíblia, resumindo o texto, a Bíblia somente não é o suficiente. É necessário ter o espírito da letra. Tem uma passagem que me foge à memória, não sei, acredito que seja em Gálatas, que diz assim: a letra mata, mas o espírito dá vida, vivifica. Você não pode ser somente um leitor da Bíblia. Você tem que ser alguém que busque a face de Deus. Não é apenas ler a Bíblia que vai te garantir. Nós, quando dizemos, irmão, leia a Bíblia e ore, porque nós estamos entendendo, estamos acreditando que já que você quer Deus, ler a Bíblia vai te conduzir a buscar mais e mais Deus. Daqui a pouco você vai sentir o sobrenatural te envolvendo. Mas pessoas por aí estão apenas lendo a Bíblia. Eu já contei aqui o caso do juiz que tinha lido a Bíblia, parece 4 ou 5 vezes, e no entanto, depois que ele foi se converter, não tinha nada a ver com as leituras dele. Ele se converteu quando foi acompanhar alguém numa igreja e ouviu a pregação. Aí o Espírito Santo, pela pregação que ele ouviu, deu a ele o entendimento de que aquele livro ia além do simples fato de ser um livro. Só a Bíblia não é o bastante. Se a Bíblia fosse o bastante, eu costumo pensar, posso estar errado, mas eu costumo pensar que Jesus falaria assim para os seus discípulos quando ele chegou no Monte das Oliveiras. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele poderia dizer assim, ide por todo mundo e distribuir pergaminho. Façam cópia das Escrituras e distribuam para o mundo inteiro. Não. Pessoas podem até se converter numa leitura, o Espírito Santo age de formas incríveis, mas a conversão, ela acontece quando a palavra é pregada. Nós queremos ver nessa oportunidade algumas coisas interessantes, por exemplo, como que só a letra não é o bastante. Tem uma passagem na Escritura que os discípulos questionaram Jesus, dizendo assim: Senhor, por que lhes fala por parábolas? É para que eles não entendam e eu não os cure e eles não sejam salvos. Tá, mas Jesus estava falando para eles alguma coisa. E o que Jesus estava falando para eles era a verdade, não era mentira. Hoje nós lemos aquela parábola que Jesus contou para aqueles homens, dizendo que eles não entenderiam, não seriam curados, não seriam salvos, mas nós lemos e entendemos. Mas aqueles homens não entenderiam. Por quê? Porque tem pessoas, que querem a palavra para proveito próprio. E Jesus dá a eles uma palavra, mas lhes tirou o espírito da palavra que lhes daria o entendimento. Deu-lhes uma palavra morta. E os discípulos chegaram: mas Senhor, por que falaste por parábolas? Não, para vocês, vem cá, eu explico. A parábola é isso, isso e isso. A explicação da parábola vem quando também o Espírito é dado. Sem o Espírito, nós pegamos o livro Bíblia e não achamos nele nada que preste. Ele é apenas um livro de bons conceitos. Irmão, o mundo está cheio de livros de bons conceitos. Na escola nós tínhamos uma matéria, não sei se ainda existe, chamada Moral e Civismo. Era um belo de um livro de 100 páginas só de conceitos de comportamento social. Não precisava da Bíblia. A Bíblia vai além de um livro, quando entra a ação do Espírito Santo.
Sem a ação do Espírito Santo, a Bíblia é apenas um livro. E como apenas um livro, meu irmão, sem a ação do Espírito Santo, nem a Bíblia não presta para nada. Então, preste atenção no que eu vou te dizer. Para que você leia a Bíblia e entenda, você tem que ter vida com Deus. Se você não tiver vida com Deus, se o teu comportamento não for agradável diante dos olhos de Deus, você vai ler a Bíblia como se estivesse lendo um livro de matemática, de história, de química, de filosofia. Porque o que comanda é o espírito da letra, e o espírito da letra só repousa em vasos de barro adornados suficientemente para que ele possa repousar. Então você tem que levar a sério a sua caminhada com Deus, a sua vida. Irmão, em memória eu tenho constantemente a balança que Deus colocou dentro dessa igreja. Balança que o Espírito Santo revelou. Esta balança não mede senão o comportamento. Não interessa que as pessoas dentro da igreja estejam transbordantes de conhecimento bíblico. Se o comportamento não for de acordo, ela está reprovada. Só deixar esse parêntese, porque às vezes as pessoas acham que sabem muito de Bíblia, lê muito, ouve muito, eu sei lá o que mais. Acham que sabe e realmente sabe, mas se você sabe a Bíblia por uma ação do Espírito Santo, o teu caráter, o teu comportamento muda e é remodelado segundo o que aqui está escrito. Mas se você sabe a Bíblia apenas por uma leitura somente não muda o teu interior, meu. Tem que ter uma ação do Espírito Santo. Sem essa ação do Espírito Santo, você é como um símbolo que retine, como a trombeta que dá sonido incerto. Você precisa desta ação do Espírito Santo. Irmão, vou te dizer uma coisa. Você diz assim: eu tenho lido pouco a Bíblia. Sabe por quê? Porque você tem buscado pouco de Deus. Te empenha mais na oração, que você vai começar a ter mais tempo para a Bíblia, porque quem se separa para Deus, Deus também o separa para si. Se você começa a se empenhar na oração, aquele texto que você não entendia, você vai passar a entender. Aquela parábola que sempre foi um mistério para toda a humanidade há 2000 anos atrás, não será mais para aquele que for homem e mulher de oração. Deus não está procurando leitores da Bíblia, Deus está procurando vasos do Espírito Santo. Tem muita gente se iludindo. Eu sei a Bíblia, sabe? E Deus está na tua vida? São coisas diferentes. Não podemos viver ilusão. Quer ver? Jesus disse assim: escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Mas esses eram os sábios da palavra. Escriba e fariseu. Paulo era um fariseu. Os escribas escreviam aquilo todo dia, eles faziam cópia de pergaminho. Escribas e fariseus que conhecem tanto a Bíblia, vocês são o quê? Hipócritas. E eu vou dizer por que vocês são hipócritas. Tem mais. Vocês percorrem a terra e o mar para fazer um discípulo. Se eles faziam um discípulo, o que eles ensinavam? Antigo Testamento, pergaminho, Bíblia. E depois que vocês fazem um discípulo lhes ensinando Bíblia, vocês o transformam com o ensinamento de vocês 2 vezes mais filho do inferno, pior do que vocês. Mas qual é o contato? A Bíblia. Então, meu irmão, até para ter contato com a Bíblia, você precisa ter pelo caminho certo. Senão o que você pensa conhecer, na verdade, é a estrada que vai te destruir. As pessoas estão tendo contato com a Bíblia para muitas coisas. Uma delas para satisfazer a si mesmas. Tem muita gente enriquecendo com o nome de Jesus e com esse livro chamado Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil é uma sociedade multimilionária.
Sociedade Bíblica do Brasil é riquíssima, só produzindo Bíblia, só produzindo Bíblia, só produzindo Bíblia, sem pagar 1 centavo de direito autoral a ninguém dos escritores. Não teria nem como pagar. Mas só que quando alguém pega um trabalho deles e faz uma cópia, eles dizem que é pirata, mas não vê que toda a produção de Bíblia que eles fizeram também é pirata. Só para deixar esse parêntese, para a gente entender melhor as coisas. Então, irmão, essa produção de Bíblia maciça, eu recebo uma revista mensal da Sociedade Bíblica do Brasil, que um dia eu comprei uns folhetos lá, eles pegaram o meu nome, enfim, e me mandam a revista todo mês. Aí vem os relatórios. Ano tal, não sei quantos milhares de Bíblia distribuído, mas eu não vejo milhares de convertidos, porque só o receber a Bíblia não é o bastante. Nós precisamos ser uma Bíblia ambulante, cheia do Espírito Santo, para que haja uma ação de Deus, porque aqui diz que assim a fé é despertada pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, se eu tenho conhecimento da Bíblia, mas não tenho a comunhão do Espírito, o meu conhecimento bíblico não presta para nada. Meu irmão, mas você sabe o que é nada? É nada. Porque quando eu falo uma verdade bíblica que está aqui nesse livro, entra em ação sobre essa palavra o Espírito Santo, para traduzi-la com poder, glória e unção na tua vida. Se eu falo uma palavra, mas eu não tenho o Espírito, porque os meus projetos não são de acordo com o Espírito, mesmo que eu fale uma verdade, o Espírito Santo não testifica dela, e aí a palavra é vazia, fica no vento, não produz nenhum fruto, não gera nada, não desperta nada em ninguém, não cura. Muita gente tem sido curada aqui nesse ministério sem nem sequer saber. Há várias situações, há situações que pessoas têm que passar por médico, já explicamos isso pelo seminário, mas tem pessoas aqui que são curadas no meio da pregação. Deus testifica, e nem tudo nós falamos, porque a igreja não vive de marketing de cura, a igreja vive do marketing de Jesus Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Isso é o bastante para nós. Aqui nós temos uma passagem que fala que Jesus está diante dos judeus e eles dizem assim: nós temos por pai Abraão e guardamos a lei de Moisés, por isso tem por pai Abraão, porque guarda a lei de Moisés, porque Abraão é revelado nos livros de Moisés. Então, se eles estão dizendo nós temos por pai Abraão, isso é história de Moisés. Então eles conheciam as histórias de Moisés, tinham os pergaminhos, tinham a lei, tinham os mandamentos, eles tinham tudo. Nós temos por pai Abraão, ou seja, nós temos a lei, nós não somos como os gentios, nós temos por pai Abraão, nós temos o Deus de Abraão. Então significa que eles tinham conhecimento da Escritura. Jesus vem e diz assim: não, vocês não têm por pai Abraão, vocês têm por pai o diabo. Como é que pessoas podem ter um conhecimento bíblico e ainda assim serem filhos do diabo? Irmão, aonde nós estamos querendo chegar? Eu estou querendo chegar a um lugar muito simples, dizer que a sua vida de igreja, entrar num santuário, cantar, bater palma, até ouvir a pregação, meu irmão, isso não é o resultado final do que Deus planejou para você. Você vai ver mudança na sua vida o dia que você ir romper para o teu canto, clamar e o sobrenatural se manifestar. Tem gente aqui dentro que tem medo de orar. Meu irmão, eu entendo o seu medo, talvez seu irmão não entenda, mas eu entendo o seu medo de orar. Mas eu tenho uma notícia para você: você vai ter que vencer ele.
Tem pessoas aqui dentro que têm medo de orar, sabe por quê? Porque às vezes quando começa a orar e o Espírito Santo começa a se aproximar, que ela sente o sobrenatural, porque não tem como não sentir, fica com medo de dar prosseguimento à sua oração, diminui a força das suas palavras, faz orações mais leves, porque tem medo da presença de Deus. Vença isso, ou você não será nada no futuro. Deus nos chamou para nos envolvermos com o sobrenatural, sem medo, sem medo. Elias, e ele ouviu muitas coisas que o atemorizou, mas depois ele ouviu algo que ele disse, aí eu posso me aproximar. Você vai ouvir algo que você vai sentir, eu posso me aproximar, mas vença o seu medo, vença os seus temores. Então o povo diz, nós temos por pai Abraão. Jesus disse assim, não, vocês têm esse conhecimento todo, vocês têm os pergaminhos, todo sábado vocês estão na sinagoga estudando, vocês estão cheios do conhecimento, vocês conhecem Isaías, vocês conhecem Jeremias, vocês conhecem Ezequiel, vocês conhecem Moisés, e o pai de vocês é o diabo. Por quê? Porque eles realmente tinham letra, mas não tinham o espírito da letra. Eles tinham letra de que esperavam um Messias, mas eles não tinham o espírito da letra que revelasse para eles a grandeza da simplicidade, da humildade desse Messias. Então o Messias está diante deles, e eles estão na letra, o Messias virá. Hoje as igrejas estão na letra, Jesus virá. As igrejas estão dizendo, Jesus virá. Olha os sinais dos tempos, olha o terremoto, olha o maremoto, olha a humanidade na maior podridão, no homossexualismo. Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Aí aparece um povo dizendo assim, Jesus virá no século 21. Aí eles dizem assim, não, esses são loucos, mas Jesus virá. Você entende? O que é andar na letra? Andar na letra você adquire um conhecimento, mas não adquire um entendimento. Teve uma pessoa que ficou impressionada com as mensagens, deram um site para essa pessoa, ela ficou impressionada com as mensagens, uma mulher impressionadíssima, falou que a vida mudou. De repente nós lançamos, Jesus Cristo volta em 2070, a pessoa falou assim, ah não, estava tão bom. Você entende? Você entende que são pessoas presas à letra? Por isso que a Escritura diz, a letra mata, né? A letra também traduzida por lei. Lei é aquilo que está escrito, está no literal e não tem uma revelação, não tem um espírito. Então por isso tem a versão que dá no mesmo, só uma questão de entendimento. A letra ou a lei mata, mas o espírito vivifica. Então, meu irmão, o que as pessoas que perderam o espírito da letra, por suas falhas, faltas, delitos, o que elas fazem? Elas entram num caminho de loucura. Não está escrito aqui uma pedra, Jesus é a rocha, então vamos distribuir a pedra dentro da igreja. Jesus é a rosa de Saron, então vamos distribuir a rosa dentro da igreja. A Bíblia diz que vós sois o sal da terra, então vamos distribuir o sal. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Perderam o espírito que revela a Escritura, e elas estão andando cegamente só na Escritura. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que Edir Macedo não conhece Bíblia? Você acha que Valdomiro Santiago não conhece Bíblia? Você acha que R.R. Soares não conhece Bíblia? Eles talvez conheçam muito mais do que eu e você, no literal, no escrito. Conheçam muito mais, eles têm muitos recursos. Antes que nós pudéssemos sonhar em comprar uma Bíblia em áudio, eles talvez já tivessem muito lá nos recursos deles. São donos de TV a cabo, são donos de satélite, são donos de coisas e mais coisas. Esses homens devem ter tempo de sobra para realizar um monte de coisa, ler Bíblia, ver filmes, documentários, um monte de coisa. Você acha que Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, que eles não conhecem Bíblia? Eles conhecem Bíblia sim, mas eles estão mortos e assassinando uma multidão, porque eles não têm
o Espírito que revela essa letra. Isso que um dia talvez eles tenham tido, hoje não tem, perderam. O que vai fazer? Tem que sustentar o povo, tem que alimentar o povo, tem que iludir o povo, tem que criar um meio para o povo voltar na igreja e dar oferta, porque eles querem é dinheiro. Então, esquecem o Espírito e vivem na letra. Por quê? Porque eles não têm mais acesso ao Espírito, perderam a autoridade. Quem é que consegue mais ouvir uma oração daqueles homens na televisão? Às vezes eu ligo lá e está passando um programa deles, Silas Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, e eu vou ver o que esse cara está falando, e eu tento ouvir com todo o meu bom coração, e eu não suporto ouvir, eu não consigo ouvir. Às vezes passa num canal que aquele R.R. Soares está sempre fazendo as orações dele. Eu já tentei ouvir uma oração daquele homem até o fim. O negócio é tão angustiante, é tão nojento, é tão vazio, que eu me sinto obrigado a mudar de canal. Mas sabe o que ele está falando? Jesus é bom, Jesus vai te abençoar, ó Deus, repreende o diabo. Ele só está falando palavras verdadeiras e boas, mas não tem espírito algum. Irmão, você não está aqui para se encher somente do conhecimento da letra da Bíblia, que eu sei que isso você tem tido aqui e pode até ter na sua casa, mas você precisa irromper, ir além do livro e entrar na dimensão do Espírito Santo. Só a Bíblia não vai te sustentar, não vai. Só a Bíblia não é o suficiente. Se fosse o suficiente, eu empreenderia todo o meu dinheiro, todos os meus recursos, todo o meu cansaço e sairia distribuindo Bíblia pelo mundo. Mas não é o suficiente. Ao invés de Deus me mandar colocar na internet escaneamento de Bíblia que eu posso fazer, Bíblia em áudio que eu posso fazer, ao invés disso Ele me mandou colocar as pregações. E o que tem despertado vidas no mundo inteiro, no Brasil, no mundo inteiro, não são os textos bíblicos, são as pregações impregnadas da ação do Espírito Santo. Você não veio aqui porque você recebeu uma Bíblia, você veio aqui porque você recebeu um CD de pregação. E é disso que eu estou falando. Só a Bíblia não é o suficiente. Se só a Bíblia fosse o suficiente, a Igreja Católica Apostólica Romana não existiria. E assim, tal qual é a Igreja Católica Apostólica Romana, tal qual será a tua vida somente com a Bíblia, esquecendo de se declamar e dobrar o joelho e buscar a face de Deus e ser transbordante do Espírito. Lembra da parábola das 10 virgens? As virgens prudentes tinham a lâmpada, que é a palavra, e o azeite transbordante. E as nécias? Tinham a lâmpada, que era a palavra, mas o azeite, pouco. Qual o resultado? O que é que fez diferença entre as virgens prudentes e as nécias? Foi a palavra? Não, ambas tinham a palavra igualmente. A diferença foi o Espírito. Você está entendendo a seriedade desse ministério? Que você não vai ouvir essas coisas facilmente por aí? Você está entendendo o zelo e o amor que Deus teve pela tua vida? Você está entendendo como que Deus te chamou para um lugar onde você consegue entender a diferença das coisas? Isso é porque aqui não tem apenas letra, tem também o Espírito que revela a letra. Virgens nécias e virgens prudentes, qual a diferença entre elas? Porque uma foi aprovada e a outra acabou ficando para trás. Qual a diferença entre elas? A diferença não foi a palavra, pois Jesus conta dizendo que ambas tinham a palavra. Por que uma foi chamada prudente e por que a outra foi chamada de louca? Não é louco, meu irmão, quem simplesmente não é louco ali no cenário, não foi louco por ter rejeitado a palavra.
foi louco por não ter sido cheio do Espírito Santo. Foi louco por não ter sido cheio do Espírito Santo. Portanto, meu irmão, não venha citando Bíblia de capa a capa. Venha colocando as mãos e Deus manifestando o seu poder. Venha abrindo boca e Deus manifestando a sua glória. Não adianta. Negócio de só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, no sentido de guardar texto, guardar, não, tem que ter vida, tem que andar com Deus. Se você guarda essa palavra, uma das coisas que esta palavra ensina é: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Se você guarda essa palavra diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu conheço Bíblia, então vive Bíblia. Ela diz aqui, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-eis, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não adianta você ter a Bíblia e estar longe de Deus. Então, meu irmão, guarde essa palavra-chave que o Espírito Santo nos entregou nesta noite. A palavra-chave foi essa que foi dita: entre as virgens nécias e as prudentes, a diferença foi o azeite. Todos nós temos a palavra. A diferença na nossa vida, no nível espiritual e nas convocações de Deus na nossa vida e nas bênçãos que vão chegar à nossa vida, a diferença não é feita pela palavra, a diferença é feita pelo azeite. Sabe o que é azeite? Azeite é quando você tem compromisso de oração, que você dobra os joelhos para clamar a Deus. Isso é azeite, irmão. Azeite é quando você está buscando mesmo Deus. Deus pode contar com a sua boca, porque sabe que você vai abrir, te coloca em situações, você abre a boca e tem espírito para agir em cima da letra, porque só a letra ela morre no ar. Ela não vai adiante, ela não se propaga. O que propaga a palavra não são os livros, o que propaga a palavra é o Espírito. Não são os livros que propagam a palavra. Essa palavra nunca se espalhará se nós duplicarmos esse livro, porque o que faz essa palavra viva, propagada, eficiente e eficaz é a ação do Espírito Santo. Tem que ter espírito na lamparina. Se você tem espírito na tua lamparina, também existirá sempre um holocausto sobre o altar de Deus. Irmão, é tempo de guerra. E não pense que porque você é um apaixonado do livro Bíblia, que você vai passar pelo deserto e vai entrar em Canaã. O que conduziu este povo de Israel no deserto não foi pergaminho, foi o Espírito. O que guiava eles de dia? Uma nuvem. Uma nuvem. Você conhece simbologia? Uma nuvem. O que guiava eles de noite? Uma coluna de fogo. Você conhece simbologia? O que nos guia é o Espírito, meu irmão. Você tem que saber zelar pela sua vida. Você acha que o seu trabalho é tão importante, é? Seu trabalho pode te arrancar do céu e te colocar no inferno. Cuidado. O que atrapalhar a sua vida cristã, a sua caminhada, a sua busca de Deus, as suas orações, a sua leitura, você pega isso, vai diante de Deus e diz: Deus, largo ou sigo? O que Ele te disser, faça. O que Ele te disser, faça. Porque nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem segue direção de Deus, meu irmão, só tem frutos bons para colher. Então, meu irmão, atente. Como ouvirão se não há quem pregue? Tem algumas pessoas por aí que acham que pode dizer para alguém: meu irmão, leia a Bíblia. Irmão, leia a Bíblia.
A humanidade está lendo Bíblia aí já há milhares de anos, tem 2000 anos que a Bíblia se espalhou abundantemente e tem um monte de gente lendo Bíblia. Mesmo um monte de gente lendo Bíblia, eu ainda encontro igrejas batistas mergulhadas na maçonaria. Mas eles têm Bíblia, tem escola dominical, tem seminário. Seminário Batista do Sul é famosíssimo, vem gente de todo o país para estudar lá. Aqui na Tijuca. As Assembleias de Deus têm Bíblia, chega ao ponto de ter as casas publicadoras das Assembleias de Deus, chamado CPAD, lançaram uma nova Bíblia chamada Alfalite, distribuíram tantas Bíblias, venderam, enriqueceram os seus cofres, mas nem com tanta Bíblia assim, eles conseguiram ficarem isentos e terem as vestes limpas da política. Se mancharam, se contaminaram, caíram num tonel de lama. As Assembleias de Deus, tanto de São Cristóvão, Campo de São Cristóvão, quanto de Madureira, os pastores são todos condecorados pela maçonaria. Mas eles têm Bíblia. O que falta na vida deles então? Falta o sobrenatural, falta o Espírito, falta comunhão com Deus. A comunhão com Deus que diz assim: você chega diante de uma bifurcação e diz: Senhor, para a esquerda ou para a direita? Ele diz: para a direita. Senhor, esse negócio, faço ou não faço? Pode fazer. Senhor, aquilo ali, faço ou não faço? Não faz não. Irmão, alguns dias atrás eu tive para fechar um negócio que envolvia uma certa quantia. E quando eu fui nesse negócio, tudo certo. Quando eu me dirigi para fechar, eu cheguei ao ponto de dentro de um banco. Quando eu entrei na fila, eu estava com a minha filha e falei assim: vamos sair dessa fila. Se eu fizer esse negócio, eu vou me arrepender pro resto da minha vida. Voltei lá e desfiz. Na fila, na boca do caixa. Isso é o amigo Espírito Santo que nós precisamos. Irmão, se eu tivesse fechado aquele negócio, eu acho que, sei não, acho que até me desviaria. O negócio ia pesar tanto na minha vida, ia acabar comigo. Mas enquanto eu me dirigia para o banco, eu dizia: Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Fala comigo. E ele foi falando, foi crescendo a voz dele. Quando eu entrei na fila, na boca do caixa, ele falou: sai desse negócio. Mas eu conheço Bíblia, mas sem a voz dele não teria sido suficiente. Não se assassine com a Bíblia, meu irmão. O que vivifica é o Espírito. Se alguém me trouxer uma fogueira aí, eu jogo esse livro e você vai ver ele pegar fogo. Se alguém me trouxer um balde d'água, eu jogo esse livro e você vai ver ele se destruir nas águas. Mas eu quero ver alguém afligir o Espírito Santo de Deus. Entende, meu irmão? A Bíblia não é o suficiente para transformar a tua vida. Aleluia. Saul, vem cá, Saul. Sim, Samuel. Saul, o negócio é o seguinte: o Senhor Deus de Israel, o Deus dos mandamentos, dos 10 mandamentos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mandou te chamar, Saul, para que você seja rei sobre o seu povo, sobre Israel. É mesmo? É, vamos te consagrar azeite e tal. Mas é o seguinte, Saul, o negócio agora é o seguinte: vai descendo da cidade tal para a cidade tal, um rancho de profetas, Saul, e tu vai entrar no meio deles e tu vai profetizar e vai cantar cânticos espirituais que nem eles, e tu vai ser transformado num novo homem. Pode ler os 10 mandamentos 500 vezes que você não será transformado num novo homem, mas quando tiver contato com o Espírito Santo, tu mudarás para uma nova criatura. Aleluia, Deus. Viva, meu irmão. Viva a vida real, espiritual. O diabo não tem medo de quem conhece Bíblia. O diabo não tem medo de quem conhece a Bíblia. Ele tem medo de quem é cheio do Espírito Santo. Um sacerdote não é quem conhece Bíblia. Sacerdote é quem é templo do Espírito Santo. Aleluia. Não basta só a Bíblia.
Irmão, acredite nisso. Muda a tua vida hoje. Eu vejo essa pregação, essa mensagem como para daqui e continua ali, é um divisor de águas, como costumamos dizer. Você precisa despertar e entender que só o teu conhecimento bíblico não vai te colocar no céu. Não é esse livro que te leva para o céu, é o Espírito Santo que te levará para os braços de Jesus Cristo. Então, meu irmão, atente, tá? Atente. E não ouça de mau grado, não entenda de mau grado, porque Jesus falou, eu falo por parábola, sabe por quê? Para que eles não entendam, para que eu não escure, para que eles não sejam salvos. Por quê, Senhor? Porque eles me ouvem de mau grado. Então, assim, a fé vem pela pregação. E a pregação? Pela palavra de Cristo. A fé é despertada pela pregação. Obviamente, a pregação tem regras. Ela é na palavra de Cristo. Mas a pregação não é produzida pela mente humana. A pregação é produzida pela ação do Espírito Santo. Ou será, meu irmão, que você é tão inocente? Olha, são 9h10. Você é tão inocente para acreditar que eu poderia, desde 8h30 até agora, 40 minutos, estar aqui falando diante de você, e você sentindo coisas sobrenaturais aí nesse banco? Você é tão inocente para achar que o que eu estou falando é o meu conhecimento? É inocência, meu irmão. Eu entendo a sua inocência, porque quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu dizia assim, e olha que o meu pastor só pregava de 10 a 15 minutos no máximo, era no máximo de 10 a 15 minutos, e eu ficava boquiaberto na congregação, dizendo assim, como é que esse homem consegue falar tanto tempo? 10 a 15 minutos no máximo, a pregação não podia ultrapassar os 15 minutos, era a regra batista. E na época eu ficava impressionado, eu dizia, como que esse homem consegue falar tanto tempo? E sabe o que eu descobri depois? Para ele conseguir falar 10 minutos, ele enchia um papel de rascunhos, trazia um monte de historinhas, um monte de ilustrações de outros, para poder sustentar aquele tempo. Irmão, aqui eu já costumei brincar com alguns irmãos quando acaba a pregação, eu pego o papel da pregação, e digo para ele assim, aí, ouviu a pregação? Ele, ouvi, pastor. Pois é, descobre onde está ela nesse papel aqui. Imagina escrever 40 minutos de palavras em um papel. Então quem está falando aqui contigo é o pastor Tupirani. Mas quem está traduzindo a palavra para você é o Espírito Santo. Se não fosse assim, irmão, você acha que eu ousaria vir da minha casa e subir a esse púlpito? Eu não sou louco. Então, meu irmão, concluímos dizendo, né? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem uma versão revista aí, corrigida, que diz, ora, a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.